Deus seja louvado, que alegria podermos participar desse momento ímpar na casa do Pai, celebrando a Deus nesse mês tradicionalmente da família, na série Simplesmente Família, em que estamos abordando diversos textos bíblicos a respeito desse assunto. E hoje, para finalizar a série, conversando sobre o título De Casa em Casa, leremos o livro de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Você de casa, me acompanhe também. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quais são as crenças cultivadas dentro da sua casa? Quem ou o que é adorado pela sua família? Você sabia que, de acordo com as Escrituras, não existe neutralidade espiritual? O próprio Jesus disse: aquele que não ajunta com ele espalha. Todo mundo mesmo, possui algum tipo de devoção, incluindo aqueles que optam pelo ateísmo, pois não crer em Deus também é um tipo de posicionamento espiritual. Não é errado afirmar que o ateísmo em si é um ídolo. Quem ou o que é adorado debaixo do teto onde você mora? Olhando para a Bíblia, descobrimos que o tipo de fé praticado dentro do lar determina se a bênção de Deus está presente ou não. Essa frase você precisava guardar na sua memória ao longo dessa semana. O tipo de fé que é praticado dentro da sua casa determina se a bênção de Deus estará presente ou não. Muitos problemas, muitos mesmos, que ocorrem no seio familiar, são de natureza espiritual e só podem ser resolvidos espiritualmente. Com todo respeito aos profissionais da saúde mental, existem situações relacionais dentro de uma casa que um psicólogo, um psicanalista ou até mesmo um psiquiatra não podem ajudar. Existem situações que estão diretamente ligadas à espiritualidade. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, afirma que coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eis a importância do tipo de fé que a gente exerce no lar ou no lugar onde a gente mora. E a declaração de Josué, no livro que carrega o seu nome no Antigo Testamento, essa parte que nós lemos agora há pouco, nos oferece dicas valiosíssimas a respeito da espiritualidade familiar. Curiosamente, esse texto foi redigido milhares de anos atrás.
mas como toda parte das Sagradas Escrituras, é atualizadíssimo. Tem muito a ver com aquilo que acontece no endereço onde a gente mora. E eu desafio você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui comigo ou em casa, a prestar muita atenção nas duas lições espirituais implícitas nessas palavras de Josué, cuja primeira é definida da seguinte forma: o temor a Deus é fundamental para o bem-estar da família. A repetição é didática e pedagógica, e vocês vão ser gentis, repetindo, por favor, no 3. 1, 2, 3. O temor a Deus é fundamental para o bem-estar da família. Muito bem, obrigado, irmãos. Josué, para quem não se lembra, ou para quem não sabe, era o líder da nação de Israel, quando essa adentrou em Canaã, terra prometida por Deus ao seu povo, após a libertação da escravidão egípcia. Deus retira o seu povo do Egito, depois de 4 séculos, sob o regime escravagista, e os encaminha para uma terra denominada prometida, chamada de Canaã. Uma terra que Deus havia prometido ao patriarca Abraão, antes mesmo do povo de Israel existir. E a proposta de Deus não era apenas migratória, não era apenas mudar a localidade de uma nação. Deus tinha planos especiais para todas as famílias de Israel, que não poderiam ser cumpridos na terra do Egito. Deus tem planos para a gente, que só podem ser cumpridos no lugar que Ele determinou. A viagem do Egito para a terra prometida durou 40 anos. Do ponto de vista do tempo, eram lugares longe um do outro. Mas a bênção de Deus estava reservada em Canaã. A bênção de Deus está onde o Senhor deseja que sua família esteja. O povo vai para Canaã, e Deus tinha uma intenção de prosperar o seu povo. Algumas expressões são utilizadas pelo Senhor nessa época, que fazia as pessoas entenderem que tipo de proposta estava preparada para eles. A Bíblia diz que aquela terra manaria leite e mel, uma expressão indicando prosperidade, provisão. Aquela terra seria uma terra de paz. Porém, lendo aqui essa passagem bíblica de Josué, a gente percebe que o povo de Israel, ou as famílias de Israel, não havia compreendido que o bem-estar terreno, abençoado por Deus, está diretamente ligado ao bem-estar espiritual. Segundo as Escrituras, a vida material abençoada por Deus não se divorcia da vida espiritual. Não seja confundido, não se engane. O bem-estar material, sem a bênção de Deus, não gera completude, não gera satisfação. A promessa de Deus de bem-estar material vem com a sua satisfação. E para que haja satisfação é necessário conexão com Deus. Não tem como buscar a Deus apenas para receber as bênçãos materiais. Deus deseja que o pacote seja entregue de maneira completa. De maneira completa. O pacote tem que vir completo. Josué dá a entender que os israelitas guardavam ídolos do Egito. O próprio texto diz: lançai fora os deuses.
dos pais de vocês os deuses do Egito. Lança aí fora. O povo saiu do Egito, mas parece que o Egito não tinha saído do povo. Não era só mudar a localidade. Era necessário arrancar de dentro de casa tudo aquilo que comprometia a comunhão com Deus. Tem muita coisa que carregamos em nossa vida que interrompe essa conexão com os céus. E Josué faz questão de dizer: temam ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Sirvam a Deus com sinceridade e com verdade. O texto indica que os israelitas praticavam uma espécie de sincretismo religioso, uma mistura. As famílias de Israel misturavam as crenças do Deus verdadeiro com as crenças dos ídolos, dos deuses dos egípcios e de outros pagãos. A fé sincretista, meus irmãos, a fé misturada, é abominada por Deus. Deus não aceita de forma alguma dividir o teu coração com nada e com ninguém. Deus não aceita dividir a tua família com nada e com ninguém. Para que a bênção de Deus esteja no teu lar, o Senhor precisa ser o único dentro da sua casa. No livro de Êxodo, capítulo 20, o primeiro mandamento faz essa abordagem: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento completa a ideia: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no céu, nas águas ou na terra. Se desejamos a bênção de Deus para nossa família, precisamos ter Deus como o único Senhor do nosso lar. Então as coisas dentro de casa que desagradam ao Senhor precisam ser rechaçadas, precisam ser lançadas fora. Aquilo que tem dentro de casa, aquilo que fazemos, eu não estou falando simplesmente de um objeto, mas os comportamentos pecaminosos precisam ser excluídos da nossa cultura familiar. Pois é dessa forma que a gente atrai a bênção do Senhor. Pastor Josué Gonçalves, um homem notadamente conhecido por aconselhamentos familiares, diz que toda casa tem um trono, que representa o governo e o domínio da família, toda casa. A pergunta é a seguinte: quem está sentado nesse trono? Tem muito homem que está sentado nesse trono, mas esse trono não é do marido. Tem muita mulher de personalidade que tomou conta do trono, mas o trono não é da mulher. Tem muitos filhos que com a autorização dos pais tomaram conta do trono. E tem muito trono que está sendo ocupado por coisas que desagradam a Deus. Esse trono pertence unicamente ao Senhor. Deus é quem precisa estar sentado nesse trono, sendo aquele que aponta o caminho que a família deve seguir. Isso nos ensina que dentro de casa não basta simplesmente acreditar em qualquer coisa. Dentro de casa é necessário que a família sirva ao Senhor com temor e com tremor, para que as bênçãos de Deus sigam e acompanham todos os integrantes familiares. É isso que diz Deuteronômio 28. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor, e tiverdes o cuidado de obedecer todos os vossos mandamentos e estatutos, todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão. Irmãos, é incrível, eu gosto da Bíblia, e me arrepia, de verdade, literalmente, eu fico arrepiado só de lembrar, quando eu presto atenção em texto que eu já li muitas vezes, mas eu presto atenção em detalhes, porque esse texto fala assim: todas estas bênçãos virão sobre ti. Não são algumas bênçãos.
A Bíblia diz que sobre a família que teme ao Senhor, todas as bênçãos virão, e a bênção acompanhará. O restante do texto de Deuteronômio 28 afirma que ela acompanha a família por onde quer que ela vá, na entrada, na saída, no campo ou na cidade, a bênção do Senhor acompanha. A bênção do Senhor acompanha. Eis a razão pela qual a espiritualidade familiar é tão importante. Como anda a espiritualidade da sua casa? Deus é lembrado nos momentos das refeições. Existe um culto doméstico, um culto familiar. Você, pai, líder da casa, em algum momento você chamou sua família para um momento de oração? Você, mãe, mulher de Deus, alguma vez lembrou seu esposo quanto é importante vocês terem um momento devocional dentro de casa? Precisamos tornar a nossa casa uma extensão da igreja. A igreja é algo fabuloso, maravilhoso, mas ela se torna ainda mais pujante, vibrante, quando dentro de casa fazemos as mesmas coisas que fazemos dentro da igreja. Quando tateamos o Senhor debaixo do teto onde a gente mora. Lembre-se disso, meus irmãos, o temor a Deus é fundamental para o bem-estar da sua família. Fundamental. Tem uma segunda lição implícita nas palavras de Josué. Eu vou ler, os meus irmãos de Taubaté, educadíssimos, vão repetir. Né, irmã Cristina? O povo de Taubaté não é educado? Muito. Minha irmã Cristina aqui não me deixa mentir. Vamos lá, primeiro eu falo, vocês repetem. Devemos nos posicionar espiritualmente para que sejamos uma referência dentro de casa e para outras famílias. 1, 2, 3 e... Devemos nos posicionar espiritualmente para que sejamos referência dentro de casa e para outras famílias. Falei que esse povo é educado demais? Meu Deus. Irmãos, falamos bastante semana passada sobre o perigo ideológico. Quantas ideologias malignas têm combatido os valores registrados na palavra de Deus? As famílias precisam se proteger. E existe uma ideologia, como todas as outras, que tem uma aparência de piedade e humanitária, que é a tal da defesa da diversidade religiosa. É evidente, irmãos, até Josué fala isso, que as pessoas têm o direito de acreditarem naquilo que elas quiserem. Ninguém pode ser forçado a acreditar em absolutamente nada. Porém, a diversidade religiosa muitas vezes soa como se todos os caminhos levassem a Deus. E isso não é verdade. Você que já tem a fé em Jesus no seu coração, ouça-me. Aqueles que cultivam outro tipo de fé, precisam que seus olhos sejam abertos. Porque não é qualquer devoção que conduz a Deus. Jesus mesmo foi enfático no capítulo 14 de João, versículo 6. Eu sou o caminho. Tatá, professora, artigo definido, o caminho. Eu sou a verdade, a verdade. Eu sou a vida, a vida. Ele não é um caminho. Ele não é uma alternativa. Ele é a única alternativa. Ele não é uma verdade. Ele é a única verdade. Ele não é um tipo de vida. Ele é a única vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nessa mesma tônica, Atos 4, versículo 12 afirma: portanto, debaixo do céu, nenhum outro nome há, Jesus, pelo qual nós devamos ser salvos. Sem Jesus não tem contato com Deus. Josué sabia muito bem disso, e ele instiga o povo a tomar uma decisão. Escolham hoje, pois, a quem vocês querem servir, disse Josué. Vocês querem servir aos deuses dos egípcios,
que estão além do rio. Vocês querem servir os deuses dos amorreus, povos dessa terra. A decisão é de vocês. A Bíblia preserva a liberdade de escolha. Nós temos o direito de escolher, mas temos que tomar muito cuidado como exercemos o nosso direito de escolha. E Josué nos dá uma dica. Ele faz questão de dizer: vocês podem servir a quem vocês quiserem, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está se posicionando espiritualmente. Irmãos, em uma época de polarização, o posicionamento é desgastante. Quantas pessoas não querem se posicionar para não perder a amizade? E sabe qual é a minha sensação? Você está falando com alguém que está no meio da polarização, entendendo um lado, entendendo o outro. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler, pesquisar e assistir questões políticas. Nem parece que esse mesmo pastor proíbe o assunto política nas células, nem parece. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho em tudo que eu vejo? Que quando o assunto é política, por exemplo, as pessoas não se preocupam em se desgastar. Elas perdem a amizade. Elas se digladiam. Mas quando o assunto é fé, está tudo bem. A gente não fala absolutamente nada. Como se cada pessoa pode seguir o caminho que quiser sem ser confrontada. Josué está ensinando que a gente tem que aprender a confrontar, sobretudo quem está dentro de casa. Quando eu falo confrontar, não estou falando de você ser mal educado, você ser agressivo. Eu estou falando de você demonstrar que o único caminho é Jesus. As pessoas que moram dentro da sua casa precisam entender que sem Jesus as coisas não vão dar certo. Quando alguém me procura na igreja, alguém que não é da igreja: pastor, eu estou procurando a igreja, porque eu preciso ter uma religião. Eu sei que uma religião é boa para a gente, não importa qual. Eu faço questão de corrigir, você está errado. Não é qualquer religião, não é qualquer crença. O que faz a diferença é Jesus de Nazaré. Se não for Jesus, não faz diferença. Jesus é quem precisa ser buscado. E é necessário que haja um posicionamento espiritual. No Novo Testamento, diversas vezes, aparece a ideia de Jesus salvar casas, se referindo à família. Tem um tal de Zaqueu no Novo Testamento, que se arrepende dos seus pecados, e Jesus diz assim, ó: hoje veio salvação a essa casa. Jesus preocupado com aquela casa. Alguns dos apóstolos estavam presos, e mediante um milagre, Deus os livra da prisão, e o carcereiro ouve a seguinte mensagem de um dos apóstolos: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e toda a tua casa. Irmãos, a Bíblia se preocupa com a salvação das nossas famílias. A Bíblia quer que toda a sua casa sirva ao Senhor, mas não de uma maneira forçada. Mas Deus quer que a glória dele tome conta do seu lar. Mas para que isso aconteça, alguém tem que começar. Alguém tem que se posicionar. Eu comentava hoje de manhã, na mensagem do culto matutino, que eu me recordava nessa semana a minha formação espiritual. Eu sou evangélico desde criança. Pela misericórdia de Deus, eu sempre vivi no meio cristão, no meio evangélico. Antes que você pense além do que eu sou, eu já pequei muitas vezes e tive vontade de cometer alguns pecados que Deus não deixou eu cometê-los ao longo da minha vida cristã. Mas eu não me lembro, com os meus 43 anos de vida, em nenhum momento de pensar em abandonar a igreja, em abandonar a fé. E eu fiquei pensando, por que eu nunca tive esse tipo de tentação? Eu nunca tive a ideia, não, agora eu vou dar um tempo da igreja, cansei desse negócio. Eu nunca pensei nisso, nunca. E eu fiquei pensando, mas como isso foi gerado em mim? E eu me recordei essa semana, que na minha casa, na casa onde eu fui criado, meus pais, meus tios, eu os vi pecar muitas vezes, mas jamais eu ouvi qualquer um deles dizer: eu vou sair da igreja.
Eu jamais ouvi qualquer um deles dizer: eu vou abandonar a fé. Eu tenho a impressão que isso fez muita diferença na minha vida. Isso foi gerando em mim uma ideia de firmeza, de inteireza de fé. Sabe o que significa, irmãos? Que quando alguém se posiciona, isso contagia outras pessoas. O meu avô paterno tinha uma frase, ele já dorme no Senhor. A igreja de Maceió é uma das primeiras igrejas da nossa denominação. Tem 90 anos de história. Tinha 2 janelas na frente do templo. E ele dizia, isso eu escutei a minha vida inteira. Ele sempre falava para os crentes: o dia que vocês não me quiserem aqui, eu vou ouvir e vou assistir o culto pela janela. Mas eu não deixo de vir para servir ao Senhor. Sua família, para ser salva, para ser abençoada, precisa que alguém se posicione. Sobretudo, porque a gente vive numa época da sociedade líquida. Essa figura de linguagem não é minha. Pertence aos filósofos e sociólogos do nosso tempo. É uma sociedade sem solidez. Você já tentou segurar água? Não consegue segurar água. Então essa sociedade é volúvel, não tem firmeza. Se você fizer uma pesquisa, isso aleatoriamente, você vai descobrir pessoas que acreditaram em coisas diferentes ao longo da vida. Acreditaram em Deus e muitas outras coisas, e ainda vão mudar de crença a vida inteira. Falta solidez. Esse tipo de fé gera um vazio em quem a cultiva, porque a única maneira das coisas serem completas é se houver fé verdadeira em Jesus Cristo. É preciso que haja solidez nele. Essa solidez de fé se torna uma referência. Se você tiver uma fé enraizada em Jesus, quando alguém precisar buscar a Deus, você vai ser uma referência. A tua fé contagia a sua casa. Sabe, diácono Jonatas, a sua fé vai fazer toda a diferença no pequeno Isaac. Lembre disso. Diaconisa Juslane, lembre disso. Seja crente não só por você, mas também pelo Isaac. Lohane, a mesma coisa. Seja crente não só por você, mas pela Aurora. Tati, não seja crente apenas por você, mas também pelo Mateus. Wilbert, seja crente não apenas por você, mas também pelo Ivan. Porque a nossa posição, o nosso posicionamento espiritual vai fazer toda a diferença. Provérbios diz assim: ensina ao menino no caminho que deve andar. Antes que você ache que vou citar um texto aleatoriamente, preste atenção. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto foi escrito na língua hebraica. Muita gente o interpreta equivocadamente, entendendo que quando um filho é educado, ele nunca abandona o caminho do Senhor. Não é verdade. A própria Bíblia diz que tem filhos de homens de Deus que deixaram o caminho. Esse texto no hebraico, ele sugere que o caminho não se desvia do menino. Ensina, a interpretação mais coesa com o hebraico é a seguinte, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando o menino envelhecer, o caminho não se desviará dele. Ele pode até abandonar os valores, mas o caminho vai estar perturbando ele. A todo momento ele vai se lembrar do que o pai, do que a mãe, do que as pessoas dentro de casa ensinaram, porque o caminho vai atrás dele aonde quer que ele esteja. O caminho vai perturbá-lo e o Espírito Santo vai trazê-lo de volta. Ensina o menino no caminho que deve andar. Irmãos, levar a Deus a sério é muito importante para a gente, mas também para os outros. Portanto, o desafio da mensagem de hoje é para servirmos ao Senhor, para que no tempo oportuno a nossa casa também sirva. Sirvamos ao Senhor para que no tempo oportuno outras casas possam servir. Tem uma irmã em Cristo Jesus que vem no culto da manhã, não vou citar o nome dela, é uma coisa muito boa. Ela me disse que conheceu a Jesus quando viu uma família jantando no shopping. Tinha uma família jantando no shopping. Ela estava com sua família e olhou uma família. E tinha
a família estava uniformizada. Tinha a seguinte frase na camisa daquela família: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo mexeu com ela. Ela me disse, quando chegou aqui na igreja, ali foi o primeiro toque do Espírito, ela disse: a minha família tem que servir ao Senhor. Ela não era crente coisa nenhuma, mas aquilo mexeu, o Espírito falou com ela. Ela entendeu que um lar nunca é completo sem a presença de Deus. O Salmo 127 afirma: se o Senhor não edificar a casa, inútil vos será. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Porque o Senhor cuida dos seus enquanto esses dormem. Quem edifica a casa é o Senhor. Sem o Senhor, nossa casa não é edificada. Por isso que Josué não oscila. Josué não titubeou. Ele fez questão de declarar que tipo de fé sua casa exerceria. Nenhum outro Deus, nenhuma outra crença, Josué entendia, abençoaria o seu lar. E se você ler o restante dos versículos de Josué 24, a partir do versículo 15 em diante, as demais famílias disseram assim: Josué, nós também serviremos ao Senhor. Nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Você que está me escutando, você que está me assistindo, que você seja uma pessoa corajosa como Josué foi. Alguém que tenha coragem de se posicionar espiritualmente, para que você e toda a sua casa e outras casas possam servir ao Senhor.